De volta com o nosso Você Bonita. Antes do intervalo, contei para vocês que hoje falaríamos de doação de sangue. Sempre a gente tem esse espaço aberto no Você Bonita, todos os anos a gente fala, então, deste ato de amor que é a doação de sangue. E vocês imaginam nesse momento que a gente está de pandemia para as pessoas que precisam desta doação, que tem doenças ligadas aí e que precisam manter uma frequência, né, para receberem sangue. Então a gente convidou a hematologista, a doutora Ana Paula Carrijo Rodrigues. Bem-vinda. Obrigada. Para nos contar aí um pouquinho mais desse panorama ligado à doação de sangue no momento da pandemia. Fato é que os bancos, eu não me lembro nesses 10 anos de Você Bonita de estar aqui e comentar que os bancos de sangue já estiveram cheios e que vocês estavam super satisfeitos. Isso nunca aconteceu, né, doutora? É difícil. Realmente é difícil. Então, na verdade, a doação de sangue é um ato voluntário, um ato altruísta que pode ajudar a salvar uma vida. Independente da pandemia, as pessoas estão ficando doentes, continuam doentes. As pessoas têm, por exemplo, anemias crônicas, que são doenças que requerem transfusões. Existem crianças com alteração na hemoglobina que transfundem mensalmente por toda a vida. Uau. Existem cirurgias de médio a grande porte com risco de sangramento acontecendo e também risco de politrauma, que nas grandes cidades é bem frequente. Então, o que acontece? As pessoas continuam necessitando de transfusão de sangue e, apesar de todo o avanço tecnológico da medicina nos últimos anos, não existe sangue sintético, artificial. A única forma de nós transfundirmos um paciente com sangue é através da doação. Então, historicamente, nós sabemos que época de festas, de Natal, Ano Novo, Carnaval, são ocasiões de que há uma baixa nos estoques de sangue. As pessoas doam menos, mas a pandemia veio para nos surpreender, porque a gente não tinha esse preparo, porque ninguém imaginou que fosse acontecer tudo da forma como aconteceu. Sem dúvida. Então, nossos estoques estão... Nós tivemos uma queda de cerca de 40% dos estoques de sangue. Nós temos uma unidade recém-inaugurada Paraíso, que é uma unidade exclusiva do banco de sangue, ou seja, não é uma área hospitalar. Perfeito. Então, nós conseguimos garantir para o doador que não há risco. A doação de sangue ela é rápida, simples e isenta de risco, segura. Tá. Nós tomamos medidas para evitar aglomerado de pessoas, então nós distanciamos as cadeiras na recepção, para evitar que fiquem muito juntos os doadores. Uhum. Além disso, nós trabalhamos também com a possibilidade de agendamento, então de fazer uma doação com horário marcado. Tá. Toda a estrutura do banco de sangue, ela está com a atenção à higiene redobrada, para fazer toda a limpeza da nossa área técnica. Uhum. E, além disso, toda a nossa equipe usa os equipamentos de proteção para evitar ao máximo o risco de qualquer contaminação. Tá. Então, não existe nenhuma possibilidade de um doador contrair o coronavírus durante o ato de doação de sangue. E a pessoa que está ali também doando também está... fazendo a sua parte, usando a máscara com a higienização adequada e mantendo a distância, já que esse ambiente, então, vocês já fizeram de uma forma para proporcionar tudo isso. Sim, com certeza. Desculpa, inclusive nós estamos dando de brinde para os doadores uma máscara personalizada como forma de agradecimento pela doação de sangue. Olha só, então, as pessoas já chegam de máscara, mas elas podem até trocar e sair com a nossa máscara de doação de sangue. Tá vendo, gente? Então, quem já tinha já ajuda há anos, né? Neste momento, isso também pode acontecer. No final da pauta, eu vou dar o endereço certinho, então, dessa nova unidade. Doutora, já deu tempo de chegarem perguntinhas. Vamos colocar na tela, então, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Pablo, um beijo pra você. Quantas vezes por ano, então, posso doar sangue? Bom, a frequência na doação de sangue para homens é de 2 em 2 meses, máximo 4 vezes por ano. E no caso das mulheres, a doação é a cada 3 meses, máximo 3 vezes por ano. Certo. Vamos colocar, então, os critérios aí. Tem mais uma? Mais uma, então, na tela.
Raoni, obrigada. Quem é hemofílico pode doar sangue? Não, a hemofilia é uma doença hematológica, é um distúrbio de coagulação. Infelizmente, pacientes portadores de doenças hematológicas não podem doar sangue. Quer aproveitar e comentar, então, doutora, quais são os pacientes que enfim, não podem fazer a doação? Nós temos várias regras que nós seguimos, mas assim, a grosso modo, a gente orienta que quem pode doar sangue é quem tiver uma saúde boa, entre 16 e 69 anos e mais do que 50 quilos. Tá. Nos casos dos pacientes terem, por exemplo, um diabetes que usa medicamento, aí não poderia doar, doenças cardíacas, dependendo da cirurgia, nos casos de neoplasias, que são os casos oncológicos. Então, existem alguns casos específicos que, infelizmente, não pode doar. Doença autoimune também? Não? Doença autoimune, sim. Sim. São pouquíssimas as doenças autoimunes que podem doar. Vitiligo é uma que pode doar, mas as demais não pode doar. Perfeito. Vamos lá, então, critérios na tela de como isso está acontecendo no momento da pandemia. Então, candidatos que apresentaram sintomas de gripe ou resfriado devem aguardar 30 dias após cessarem os sintomas. Isso é importante. É isso mesmo, porque antes a gente considerava apenas 7 dias. Então, 7 dias após a melhora dos sintomas, o doador já poderia voltar para fazer a doação. Em tempos de coronavírus, nós não sabemos se esse doador está contaminado ou não. Então, no caso dele ter suspeita ou um teste confirmado, é melhor aguardar esses 30 dias. Perfeito. Para segurança. Lembrando que não existem relatos de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue. Porém, são normas técnicas do Ministério para evitar, por precaução mesmo, para evitar um eventual contágio. Em uma das pautas que a gente fez aqui, me lembro claramente que a gente acabou comentando dessa questão das formas, né, de contágio, que de fato através do sangue isso não acontece, né? Ainda que a gente tenha, por exemplo, uma ferida na mão e que a gente encoste numa superfície contaminada, nós não nos contaminamos, certo, doutora? Certo, É certo. Só pela questão das mucosas e via respiratória mesmo. Exatamente. E no caso, por exemplo, de um doador estar com algum quadro infeccioso, independente de ser coronavírus ou uma outra infecção usando antibiótico, a gente sempre pede para esperar resolver os sintomas, porque antes de fazer a doação, porque eventualmente pode passar uma bactéria, um vírus, uma alteração inflamatória e lá na ponta um doente que pode estar também infectado receber esse sangue. Perfeito. Então é uma precaução. De outras, claro, pensando em outras doenças, Outras não só doenças, coronavírus. com certeza, exatamente. Tá aí. Próximo, então, na tela. Candidatos que viajaram para o exterior devem aguardar 14 dias após a data de retorno. Isso também é importante, obviamente, que neste momento a gente sabe que muita gente já está, né, há um tempo até sem viajar, principalmente para o exterior, né? Mas temos que deixar isso aqui como regra. Vamos lá, doutora, essa questão aí das viagens agora tá mais difícil, né? Poucas pessoas têm viajado para o exterior. Até porque tá tudo fechado, vamos dizer assim, não estão recebendo também estes passageiros em outros lugares, né? Brasileiros, enfim, do que a gente escuta, não é tema do nosso Você Bonita, mas é um dos critérios que vocês usaram. Sim, sim, é uma precaução também de 14 dias, porque caso o doador manifeste algum sintoma, aí ele não vai fazer a doação. Tá. E isso basicamente é por causa do aglomerado de aeroporto, avião, mesmo que o aeroporto tenha medidas preventivas, né, para a transmissão do coronavírus, os passageiros ficarem dentro do avião, mesmo que de máscara, tem Sem um dúvida. risco grande de transmissão. Então, 14 dias é uma precaução. Passou 14 dias, está tudo bem, sem sintomas, pode doar sangue. Perfeito. Mais um na tela, olha lá. Candidatos à doação de sangue que tiveram contato nos últimos 30 dias com pessoas infectadas deverão ser considerados inaptos pelo período de 14 dias também. É a mesma coisa, é por precaução. Muitas vezes tem algum familiar contaminado com o coronavírus e alguém tem que cuidar desse familiar. Então, se eventualmente o doador entrou em contato com um paciente com coronavírus, devemos aguardar 14 dias após o contato para ter certeza que ele não vai desenvolver sintomas para fazer uma doação de sangue com segurança. Perfeito. Vamos para o último e depois perguntinhas do público que chegaram várias. Olha lá. Candidatos à doação de sangue que foram infectados deverão ser considerados inaptos por um período também de 30 dias.
Exatamente. Esse período de 30 dias é após cessarem os sintomas e, eventualmente, sem nenhuma sequela ou complicação. Tá. Para a gente garantir também que o doador está em bom estado de saúde para efetuar uma doação. Doutor, e a questão dos pacientes assintomáticos? É um problema. Por isso que a gente faz a entrevista. Então, sempre a entrevista, que é uma triagem, é feita com o enfermeiro. A gente tenta, na melhor forma, cercar para todos os cuidados, fazer todo o inquérito. Na eventualidade de ser um doador assintomático, infelizmente a gente não faz o teste. Nenhum banco de sangue testa para coronavírus nesse sangue doado. Então, aí a gente não vai ter como saber se ele tiver contaminado. Entendi. Mas... Então, infelizmente, a chance é pequena. Mas aí, por isso que na entrevista a gente tenta cercar. Agora, se o doador tiver nenhum sintoma, aí provavelmente vai passar abatido pela entrevista. Mas essa transfusão não é um problema, porque a gente acabou de falar que não há um contágio através do sangue se tiver com coronavírus. Exatamente. A gente, na verdade, a gente não tem nenhuma documentação científica de transmissão pelo sangue do coronavírus. Perfeito, perfeito, doutora. Bem colocado. Eu falo da minha maneira, mas certamente não ter, vocês dizem não há transmissão, porque não temos até hoje a confirmação, pensando aí numa questão tudo científica. Muito dinâmico com coronavírus. E dentro da, né, falando em medicina mais ainda. Exatamente. Mas claro, e aí aproveito para a gente falar a respeito disso também, que a pessoa que está assintomática, ela também diminui a chance do contágio do ambiente, porque ela não está ali tossindo, espirrando, né? Exatamente. Também temos que pensar nesse bom senso. E também, né? Com esse distanciamento dos outros doadores, também diminuiria o risco desse portador assintomático transmitir, por exemplo, para outros doadores. Então, realmente, eu acho que é uma situação bem peculiar, bem rara de acontecer. Sem dúvida. Tá aí. Tem mais perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Germana. Um beijo pra você. Sou hipertensa. Posso ser doadora? Sim, os hipertensos, eles podem doar sangue, desde que no ato da pré-triagem, que é o momento antes da coleta propriamente dita, a pressão esteja controlada. Tá. Então, é possível doar sim. Existem alguns medicamentos para a pressão arterial que contraindicam a doação de sangue por 48 horas. Tá. Então, nesses casos, que é a minoria, a gente pede para o doador, o candidato à doação, sempre leve o nome do medicamento, que durante a entrevista nós vamos aferir a pressão arterial, ver se está ok, e dependendo da classe do medicamento, a grande maioria pode doar sim. Legal, boa notícia. Vamos lá, seguindo com perguntinhas do público, que chegaram várias na tela. Obrigada, Márcia. Um beijo. Boa tarde. Os hemocentros podem rejeitar tipo sanguíneo? Não, jamais. Nós não rejeitamos nenhum tipo de sangue. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Obviamente que nós temos os tipos mais comuns na população, que são o O positivo e o A positivo, e os mais raros, O negativo e A negativo. Então, hoje, no nosso banco de sangue, nós temos estoque para cerca de 12 dias. Tá. Porém, no caso, se nós considerarmos o tipo O negativo, o nosso estoque não dá para 3 dias. Então, todos os tipos de sangue são bem-vindos, e nessas épocas onde nós temos diminuição abrupta do número de doações, o O negativo é o tipo que a gente mais necessita. Tá. Mas todos são muito bem-vindos. Importante também frisar isso, né, doutora? Sim. Para as pessoas que têm o tipo sanguíneo também terem a ideia da importância nesse momento de não tem doação, rejeição, né? nenhuma rejeição. Tá aí. Perguntinha do público. Obrigada, Silvio. Beijo para você. Quem fez quimioterapia pode doar? Não. Quem fez quimioterapia sempre é por uma doença oncológica, então neoplasias malignas, infelizmente, não pode doar. E é mais para proteção do doador do que de um paciente que recebesse esse sangue. Então, não pode doar sangue qualquer indivíduo que teve uma neoplasia maligna. Tá. Próxima. Obrigada, Sam. Um beijo para você. Realizei uma micropigmentação na sobrancelha faz 6 meses. Posso realizar a doação de sangue? Pode, mas quando completar 1 ano da micropigmentação. Então, a micropigmentação a gente considera como se fosse uma tatuagem. Tá. Por precaução do paciente que receberá o sangue desse doador, nós seguimos as normas técnicas, nós aguardamos 1 ano depois da micropigmentação. A mesma coisa para tatuagem e piercing. Depois de 1 ano pode doar sim. Perfeito.
na tela, olha lá. Felipe, obrigada. A expectativa dos bancos de sangue aumentarem as doações pelo fato do público LGBTQ, mas agora oficialmente poder doar? Pergunta bacana do Felipe, né? Nós acreditamos que sim. Então, até mês passado, as normas técnicas que a gente segue impediam a doação de homossexuais masculinos e o Supremo Tribunal Federal agora, nesse último mês, emitiu uma norma que é possível sim os homossexuais masculinos efetuarem a doação de sangue. Acredito que deve aumentar um pouco o número, mas só enfatizando que as mesmas regras para os heterossexuais vale para os homossexuais, ou seja, quem tiver inúmeros parceiros com comportamento de risco para a transmissão de doenças, independente agora de ser homossexual ou heterossexual, se tiver comportamento de risco, infelizmente não tem como doar. Mas eu espero que aumentem os estoques sim. Que aí está a questão, então, da discussão toda, não propriamente como uma questão ligada só ao público masculino. Exatamente. Enfim. Perfeito, doutora. Vamos lá, dá tempo de mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Renata, um beijo, obrigada. Meu marido foi doar sangue, mas não pôde, pois havia feito endoscopia há menos de 6 meses. Então, qual seria a explicação? Na verdade, procedimentos endoscópicos, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, segundo as normas, a gente aguarda 6 meses para fazer a doação de sangue. Por quê? Na verdade, mesmo com toda a parte de esterilização desse instrumento, porque o endoscópio ele entra no organismo do paciente, é por precaução, para evitar uma possível contaminação no procedimento. Muitas vezes também é feita uma biópsia, que daí também dá tempo de esperar o resultado, mas é mais pelo procedimento. Então, 6 meses depois da endoscopia e colonoscopia, pode doar sangue sim. Doutora, a gente não comentou como então o doador se prepara e o que acontece após, né, a saída, enfim, como você comentou, é rápido, né, o ato de doação. Quanto então até o doador pode O processo todo dura cerca de 1 hora. Então, quando o doador ele chega num posto de coleta na doação de sangue, primeiro ele precisa levar um documento oficial, original, com foto, para ele se identificar. Isso é muito importante. É realizado um cadastro. Depois desse cadastro, ele é chamado para pré-triagem, onde nós vamos aferir os sinais vitais, que são a pressão arterial, a frequência cardíaca, vamos ver o peso, vamos ver se tem anemia ou não, que é um pré-requisito para doação de sangue, porque se tiver anemia, obviamente, por que eu vou doar se eu estou com falta? Então, nós não vamos fazer. E depois disso, o doador vai passar por uma entrevista, que é uma entrevista sigilosa com um enfermeiro, que vai fazer todas as perguntas, se já doou sangue, se não doou, se tem alguma comorbidade, se faz uso de algum medicamento, se recebeu alguma vacina. Então, tudo isso é importante. Se está amamentando. Então, tudo isso pode mudar o curso, se vai ser apto ou não à doação. A entrevista também é rápida, em relação a uns 5 minutos, e depois ele vai para a coleta de sangue propriamente dita, que dura de 7 a 10 minutos. Lembrando que é seguro, a agulha ela é estéril, ela é descartável, então não tem risco de contaminação durante o ato da coleta do sangue. E logo após ele vai comer um lanchinho e é liberado para casa. E até quanto ele consegue doar? Depende? Então, se a frequência? Não, o quanto de sangue volume. Mesmo, de volume. Isso, entre 400 e 450 ml. Lembrando que a gente tem em média de 4 a 6 litros de sangue. Então, em dias, todo esse sangue que foi coletado na doação, ele é totalmente substituído pela produção de células novas. Perfeito. Perguntinha do público, temos uns minutinhos finais, dá tempo, olha lá. Gisele, um beijo, obrigada. Quem tem hipotiroidismo pode doar sangue? Quem tem hipotiroidismo, se ele estiver controlado, pode doar sangue, a não ser que tenha uma doença autoimune por trás. Então, no caso de doença autoimune, aí a gente não pode liberar a doação. Mas se for um hipotiroidismo controlado com medicação, não tem problema usar o hormônio tireoide. Sem ter etiologia autoimune, pode doar sim. Perfeito. Mais na tela, dá tempo? Obrigada, Alexandre, um beijo. Meu irmão teve hepatite com 12 anos e dizem que ele não pode doar, é verdade?
Pela legislação, o doador que teve hepatite até 10 anos, ele pode doar. Por quê? Porque a hepatite mais comum da infância é a hepatite A, que é aquela transmissível pelo água e alimento contaminado. A gente nem faz o teste da hepatite A no caso de uma doação de sangue. Tá. Então, via de regra, a gente deixa esse corte de 10 anos, porque normalmente a hepatite da infância é a hepatite A. A hepatite de maior idade corre o risco de ser a B ou a C. E aí, diante da suspeita, a gente precisa ter uma precaução em relação a esse sangue. Mas caso a pessoa apresente algum... Todos os testes vão ser realizados. Vão ser realizados. Exatamente. Ah, então tá bom. Também tem essa questão. A gente garante a segurança. Temos 1 minuto, dá tempo. Vitória, obrigada, um beijo. Tenho baixa nas plaquetas controlada, que meu médico falou que para meu organismo é normal. Posso doar sangue? Aí depende dessa baixa controlada. Se for uma plaquetopenia importante, aí a gente não recomenda, porque daí vai cair na doença hematológica. Tá. Mesmo que não seja nada grave, que seja controlado. Então, o ideal é que as plaquetas estejam acima de 150 mil para poder efetuar a doação de sangue. Ainda mais porque o sangue total, ele é fracionado, ele é separado em concentrado de hemácias, em plasma e uma unidade de plaqueta. Entendi. Então, a plaqueta da doadora também vai ser transfundida num paciente que tenha deficiência de plaqueta. Perfeito, doutora. Ai, lindas explicações, né? Uma gentileza, assim, sempre. Doutora Ana Paula Carrijo Rodrigues, quem quiser saber mais, vou passar o endereço para vocês, hein? Rua Tomás Carvalhal, 711, no Paraíso. Lá é só o centro, então, para o banco da doação. E o telefone, 3373-2000, 3373-2000. Ufa, deu tempo, doutora, para convidar todo mundo. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você, agradeço muito a oportunidade. Você, sempre. Amanhã é o meio-dia. Beijo, beijo, até lá.